Foi. Olá, boa noite, pessoal, principalmente para quem está chegando agora. Em nome da comissão organizadora da 22ª SAF PUC-Rio, gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Essa é a terceira palestra de um ciclo que teremos ao longo de maio, que está se encerrando em junho. Então, por gentileza, não deixe de conferir a programação completa do evento no nosso site, que está no chat, aqui no Zoom, e acompanhar as palestras que estão por vir. Lembrando que a próxima, para encerrar o mês, será no dia 31 de maio, próxima segunda-feira, às 19 horas, com a professora Luciana Zaterca, da UFABC, entre o cientificismo e o negacionismo, a confiabilidade da ciência hoje. Para as pessoas inscritas, o link para o formulário de presença de hoje também está no chat. Pedimos também que, se possível, vocês deixem as câmeras abertas, além de se identificarem com nome, sobrenome e suas respectivas instituições. E, bem, quanto ao nosso palestrante da noite, eu sou um tanto suspeito de apresentar, mas, enfim, hoje recebemos com muita alegria a professora Luísa Buarque, com o título Narrar a Peste, Tucídides e a Epidemia em Atenas. De antemão, agradecemos sua generosidade e preocupação, Luísa, em trazer um tema tão atual, embora você seja uma classicista, você teve essa sensibilidade. Agradecemos. A professora Luísa é docente do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, em nível de graduação e pós-graduação. Ela mesma possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Filosofia pela Sorbonne Paris IV, Centre Léon Robin. Ela é uma grande estudiosa de filosofia antiga, especialmente na obra de Platão. Ela integra alguns grupos de pesquisa, tais como o CIA, o Laboratório de Estudos de Filosofia Clássica da UFRJ, também do Pragma, que é o Programa de Estudos em Filosofia Clássica do PPGLM, também da UFRJ, e do NUFA, Núcleo de Filosofia Antiga da PUC-Rio. Suas pesquisas mais recentes estão ligadas à influência dos vários gêneros discursivos e literários gregos sobre a obra platônica, a recepção platônica e aristotélica dos pensadores pré-socráticos e o surgimento da filosofia da linguagem e entre os pensadores gregos. Então, Luísa, agradecemos sua presença, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Diego, muito obrigada a você pela apresentação e a toda a comissão organizadora da SAF. Eu sempre, todo ano, consigo me surpreender com o profissionalismo e o engajamento de vocês. Está incrível, os trabalhos são muito bons, a mesa hoje foi linda, já começo emocionada. Como você falou, eu procurei trazer um tema que pudesse interessar a mais gente, que não apenas o grupinho. A Jéssica ficou brincando ali no chat, né, desse povo maluco que decora de cabeça as passagens, referências, etc. Mas eu trouxe, então, um tema que eu acho que pode interessar todo mundo, que é como que o Tucídides conta essa peste de Atenas, mas tem dois poréns nisso. O primeiro porém é que eu não sou uma grande conhecedora da obra de Tucídides, então eu não sei se eu vou conseguir responder as perguntas muito bem. E o segundo porém é que... me chamei de povo maluco. Eu que estou chamando. O segundo porém é que é um pouquinho duro ouvir isso hoje, né? Engraçado, eu falei... eu fiz uma apresentação muito parecida com essa no ano passado, mas hoje, assim, um ano depois, né, de estudo e de tanto confinamento, etc., retomando esse texto, a coisa me pareceu um pouquinho pesada, mas eu espero que a gente consiga dar uma volta nisso. Então, eu vou meio falar aqui o meu texto para vocês. Eu fui para essas passagens, para esses capítulos do Tucídides que falam da peste, porque no ano passado eu participei de um evento virtual da Sociedade Boliviana de Estudos Clássicos, que foi assim, bem começo dessa explosão de coisas virtuais, e em cima do laço, né, do início da pandemia, e eles propuseram um tema sobre o catastrófico e o inédito.
E nesse evento, eu tive a oportunidade de ouvir uma apresentação super interessante de um mestre em História Antiga pela Unirio, chamado Matheus Vargas de Souza. Ele apresentou um texto chamado Epidemias e Narrativas Políticas. E depois de ouvir essa fala dele, eu fui ler com mais atenção os capítulos de Tucídides dedicados à peste. É uma peste que acometeu a cidade de Atenas entre 430 e 427, mais ou menos. E depois disso eu fui convidada para participar de um evento dos alunos de pós-graduação em letras da UFPR, que chamava, quer dizer, era um evento grande, e eu fui convidada para uma mesa chamada Escrever o Inconcebível, a peste de Atenas e nós, um título bem sugestivo, aliás, né? Então, enfim, a mesa já não me deixava muita opção, então eu resolvi apresentar uma leitura da escrita tucididiana dessa peste que aparentemente matou Péricles e os seus filhos e atingiu também o próprio historiador. Então, começando por aí, que é o ponto que mais me chamou a atenção, uma informação importante é que essa fase da peste, esses 3 anos, foram uma das poucas fases da Guerra do Peloponeso a qual Tucídides esteve presente e da qual participou como testemunha e como contagiado, como eu acabei de dizer. Porque depois de recobrar a saúde, de passar por algumas atribulações na condição de comandante, de exército, etc., ele foi exilado em 424, e ele ficou 20 anos fora da polis, o que significa que ele contou a guerra, né, o grande narrador dessa guerra, contou muito mais por pesquisar e por ouvir falar do que por ter participado diretamente dela, na maior parte do tempo. Então, quando eu fui estudar esses capítulos, a pergunta que eu enderecei ao texto foi: será que a vivência da peste marcou, de alguma maneira, a escrita do autor? Então, essa, para mim, prometia ser, pelo menos de partida, uma das chaves de leitura dessa narrativa que Tucídides faz da epidemia que assolou Atenas, mais do que qualquer outra cidade, ele diz, a ponto de, segundo o historiador, cadáveres se amontoarem pelas ruas. Então, a minha questão era, se o estilo tucididiano busca uma certa objetividade na descrição dos fatos, aliada a um alto grau de plausibilidade ou fiabilidade, se vocês preferirem, ou seja, se enquanto autor ele quer se mostrar autorizado a relatar aquilo por ter pesquisado seriamente, será que no momento de contar a peste, seu estilo se deixa influenciar de alguma maneira, se deixa contaminar, né, a gente diria, pelo fato de ele próprio ter sido acometido por essa peste e ter sobrevivido a ela? Uma coisa rara, né? Então, eu fui ao livro com essa pergunta na cabeça, e também a literatura secundária, que se debruça sobre essas passagens, que estão, para quem quiser saber mais especificamente, nos capítulos 47 a 57 do livro 2, sendo que tem um brevíssimo retorno a esse tema no capítulo 87, mas eu não vou abordar esse retorno. Bom, os elementos a serem considerados preliminarmente são, evidentemente, primeiro, como é essa escrita de Tucídides em geral, eu falei aqui rapidamente, mas eu quero falar mais, e 2, como é a escrita da peste em geral, porque não é novidade, né? Narrar a peste não é novidade na literatura grega. A gente tem Homero, Hesíodo, Heródoto, Ésquilo, Sófocles, enfim, os grandes nomes estão entre os autores que escreveram a peste em suas obras. E o Tucídides, sem dúvida, dialoga com todos eles em maior ou menor medida. Para citar uma obra que nos é familiar, só para vocês entenderem do que eu estou falando, o Édipo Rei de Sófocles, claro, se destaca nesse quesito de influência sobre a obra de Tucídides em termos de tratamento de vocabulário da peste e da doença, né? Então a gente tem que lembrar que o enredo todo do Édipo Rei começa com aquela peste e com a tentativa do governante de extirpar a peste do seu reino, né? Então, só para mencionar mesmo essa influência, e também em relação à abordagem e ao vocabulário da doença, além desses exemplos poéticos e históricos que eu dei, é importante dar um destaque especial também aos tratados hipocráticos, aos tratados de medicina grega, né? Eu vou falar também disso um pouquinho mais. Mas é digno de nota também que a gente não conhece, ou seja, existem essas influências, né, sobre Tucídides, elas são reconhecíveis no plano vocabular e em outros, mas, ao mesmo tempo,
a gente não conhece um relato tão detalhado do cenário da peste e dos seus sintomas antes de Tucídides. Esses exemplos que eu dei estão longe de fazer o que Tucídides faz. Isso é importante porque reforça a necessidade de a gente se colocar essa pergunta, que eu repito, né? Será que é possível que a sua vivência física íntima da doença foi um dos fatores a contribuírem para essa força imagética da sua escrita da peste? Ou, pelo menos para os mais céticos a respeito da veracidade das narrativas tucididianas, porque tem gente que acredita que talvez isso tudo seja uma estratégia retórica, não terá sido essa vivência, no mínimo, então, um topos retórico capaz de reforçar os aspectos que o autor quer destacar a partir da concretude da sua narrativa? Bom, como eu não quero, ou não convém aqui desviar para outros autores, eu vou resumir dizendo simplesmente que Tucídides não é o primeiro a escrever sobre a peste, mas a sua escrita está muito distante de todas as outras que a precederam. E voltando agora para a questão 1, né, que é essa sim me interessa mais, eu vou desenvolver um pouquinho mais longamente, como é a escrita de Tucídides antes de chegar aos capítulos da peste, é importante perceber o que marca o seu estilo, ou seja, como que as razões da Guerra do Peloponeso, as suas batalhas, os famosos discursos políticos que a permeiam, são narrados pelo historiador. Então, quanto a isso, é importante sublinhar que, primeiro, boa parte do livro 1 da sua História da Guerra se dedica a comparar a Guerra do Peloponeso com a Guerra de Troia. Não sei se, acho que muita gente não deve conhecer, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. São vários capítulos dedicados a essa comparação, mas o argumento central dele é que, na época da Guerra Troiana, os meios técnicos e a quantidade de guerreiros, também o dinheiro para patrocinar as batalhas, eram muito reduzidos se comparado às técnicas, à riqueza e à quantidade de guerreiros da sua época. As próprias polis eram pequenas demais para serem comparadas com as atuais. Em suma, para ele, qualquer cidade daquele tempo, isoladamente, parece agora insignificante. Ele diz isso no capítulo 10 do livro 1. E mesmo que o tamanho não queira dizer muita coisa, né, mesmo que o tamanho não corresponda ao seu poder e que Homero tenha razão em apresentar a Guerra de Troia como mais importante do que as anteriores a ela, ainda assim, diz Tucídides, ela sem dúvida terá sido muito menor e muito menos importante do que a Guerra do Peloponeso. Então, a conclusão disso é que a Guerra de Troia só tem a fama e a notoriedade que ela tem até os dias dele e os nossos, graças à influência dos poetas. É a conclusão dele. A meu ver, esse raciocínio insinua não só uma comparação entre a sua própria narrativa e as narrativas poéticas, mas também sugere uma contraposição entre ambos, que a gente vai ver mais nas passagens que eu vou começar a compartilhar daqui a pouco. Se as duas guerras são medidas uma pela outra, e se nesse confronto a guerra antiga sai perdendo da guerra atual em tamanho e importância, talvez as escritas que as narram também se meçam e se confrontem da mesma forma. E isso para prejuízo da poesia, que faz a narrativa da guerra antiga. Como alega o historiador, e agora eu vou compartilhar com vocês algumas passagens, eu vou fazer duas fases de handout, assim. Tá dando para ver, né? Deixa eu voltar aqui também. Desculpem, problema de organização na tela. Vocês estão vendo o handout aqui? Passagem 1? Tudo certo? Tá, então vou voltar aqui no papel. Então, eu vou ler essa passagem 1, como alega já no capítulo 21 do livro 1, Tucídides, apesar de os homens estarem sempre inclinados, enquanto engajados numa determinada guerra, a julgá-la a maior, e depois que ela termina, voltarem a admirar mais os acontecimentos anteriores, ficará provado para quem julga por fatos reais que a presente guerra terá sido mais importante do que qualquer outra ocorrida no passado. Ou seja, ele pode até partir do mesmo patamar que os homens que testemunharam outras guerras, mas ainda assim ele leva vantagem por eles, por pautar-se em fatos reais, e sua tendência à lucidez, como diz a Nicole Leroux. Assim, a poesia homérica, ele vai dizer, amplifica a guerra narrada para o prazer da audiência.
enquanto que a prosa de Tucídides quer narrar com exatidão e quer quantificar com precisão, ganhando por isso das narrativas que lhe precederam. Ganhando, talvez não, claro, em adorno, em colorido, em prazer, mas pelo menos em informação e em ponderação. Os dois trechos que dizem isso de uma forma mais concisa e clara são esses dois aí do handout, 2 e 3. Deve-se olhar os fatos como estabelecidos com precisão suficiente, à base de informações mais nítidas, embora considerando que ocorreram em épocas mais remotas. E depois, à luz da evidência apresentada até agora, todavia, ninguém erraria se mantivesse o ponto de vista de que os fatos na antiguidade foram muito próximos de como os descrevi, não dando muito crédito, de um lado, às versões que os poetas cantaram, adornando e amplificando os seus temas, e de outro, considerando que os logógrafos compuseram as suas obras mais com a intenção de agradar aos ouvidos do que de dizer a verdade. O diagnóstico, então, me parece claro, né? Os poetas e os logógrafos, como aparece aqui na passagem 4, enveredaram com o passar do tempo para a região da fábula, perdendo, assim, a credibilidade. Ele diz, crível sou eu, né? Embora eu, Tucídides, também esteja, em certo sentido, fazendo o mesmo que os poetas fizeram, ou seja, crendo que a atual guerra é mais importante por ser atual, por outro lado, eu estou realizando tudo o que lhes faltou em termos de pesquisa, de facticidade, portanto, de credibilidade. Então, nesse momento, a autoridade do narrador fala mais alto. O seu método de investigação, o seu empenho em apurar os fatos, sua capacidade de recolher testemunhas, de pesar e comparar essas declarações, enfim, tudo isso somado dá os critérios da sua escrita e também estabelece os limites da sua fala. Forja-se aqui um pedacinho da retórica da objetividade, a gente poderia dizer. Né? Mas ainda dentro de isso é muito importante também notar, ainda dentro de um enquadramento agonístico, em que é preciso sempre de novo voltar a competir com Homero, né? E os outros poetas. Ou seja, Homero ainda é considerado um competidor digno de ser criticado, né? O que aparece aí também na passagem 5 do handout, que eu vou só resumir aqui, basicamente ele diz, pode ser que a minha narrativa pareça menos agradável por essa ausência do fabuloso, mas isso tudo que a minha história é útil e isso vai ser suficiente, né? Isso me bastará. Então, essa ênfase na utilidade é importante. Vou interromper aqui o compartilhamento para voltar mais para frente, agora falar um pouquinho sem esses apoios textuais. Então, eu diria, para resumir, que a competição de Tucídides é bastante estranha. Ele ganha por não estar competindo, já que o útil está acima do agradável, e nas competições o agradável, em geral, prevalece sobre o útil. Como diz de novo a Nicole Lorraud, eu cito, recusando os charmes do maravilhoso, Tucídides busca acumular um tesouro de conhecimentos úteis e verídicos. Então, o que eu estou querendo enfatizar aqui é que isso não deixa de ser uma rivalidade, só que ela se retira da competição para rivalizar melhor, né? Ele ganha por estabelecer outros critérios e com isso está acima da própria competição. Ele é como que hors concours, né? Então, seguindo agora finalmente para a narrativa da peste, ela mesma, né? Como que se concretiza, então, a escrita tucididiana nesse trecho particular das suas histórias? Eu vou depois fazer uma segunda leva de citações que eu acho importantes de como ele conta, mas eu vou já antes fazer um apanhado. Eu diria a título introdutório que talvez aparentemente do que a minha, desculpem, talvez aparentemente ao contrário do que a minha sugestão inicial sugeria, essa escrita continua exibindo, em certo sentido, a mesma postura de precisão e de fiabilidade, por assim dizer, que fornece fontes, que dá justificativas de si, etc. Ele fala, por exemplo, dos oráculos, algumas vezes criticando as interpretações desses oráculos e dizendo que as pessoas têm a tendência a compreender os oráculos antigos a partir das suas circunstâncias atuais. Às vezes ele fala deles com reticência, interpretando-os de maneira mais racional, digamos assim, né? Então ele menciona, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um oráculo proferido há muito tempo que dizia que com a guerra Dória viria, e aí não se sabe, as pessoas interpretam viria peste, mas ele diz que talvez
seja a fome, porque as palavras são muito próximas em grego, né? Loimos e limos. Além disso, e ainda iluminando esse aspecto da narrativa que é condizente com esse patos geral do estilo do historiador, muitos intérpretes notam que a sua narrativa exibe alguns pontos de contato vocabulários e, especialmente, metodológicos com os tratados hipocráticos. Eu já tinha mencionado isso em geral no começo, mas com alguns, notadamente, epidemias, né, tem um tratado com esse nome, e da natureza do homem. Essa discussão é longa, permanece em certo sentido em aberto, mas alguns estudiosos defendem que provavelmente o historiador se inspirou no modelo do método hipocrático, não só para descrever a peste, não só porque se trata de uma doença, mas para desenvolver o seu próprio método histórico, porque esse método é de cunho etiológico também. Ou seja, independentemente do fato de a sua descrição da peste estar ou não estar permeada de um vocabulário técnico da medicina, aparentemente a sua capacidade de destrinchar as causas dos eventos históricos, como quem apresenta causas de doenças, né, deve possuir uma inspiração hipocrática. Recusando, ou pelo menos amenizando, o envolvimento dos aspectos religiosos na epidemia, o historiador tende a se aproximar da descrição medicinal do evento. Como diz o historiador Jacques Joanat, eu cito, Tucídides se afasta da concepção tradicional, na medida em que ele não vê eficácia nem na salvação, não vê eficácia nem salvação em preces, e se aproxima do modelo médico. Fim de citação. Isso não significa, porém, que a postura de Tucídides se aproxime da perspectiva de um médico. Ao contrário, ele faz questão de dizer que não. Ele pode até analisar dados como um médico, ele pode até preferir as explicações da medicina, mas ele não tem nenhuma pretensão de apontar a cura. E mais, ele lembra na sua narrativa que os próprios médicos ficaram desnorteados na ocasião devido ao fato de a doença ser desconhecida, além de os médicos estarem entre os mais atingidos por ela. Ele diz explicitamente que não se encontrou remédio algum para a doença, pois o que beneficiava um doente prejudicava o outro. Assim, a sua narrativa parece estar permeada por uma certa ênfase no fracasso de todas as soluções, quer as tradicionais, quer as inovadoras. Além disso, essa ênfase parece ser absolutamente proposital, porque está em absoluta consonância com o que serão, no fim, a gente vai perceber isso, os objetivos da sua escrita da peste. A impotência e o fracasso diante da doença são apenas mais alguns dos ingredientes da sua escrita, sendo que todos eles contribuem para a construção de um caminho de análise das consequências políticas do evento. Assim, nesse segundo sentido, a história da peste de Tucídides pode até se inspirar em tratados de medicina, mas, nesse ponto específico de enfatizar um fracasso, esse ponto que dialoga com os efeitos, né, que ele quer iluminar, ela se aproxima mais até das escritas antigas da peste, que eu aludi no começo da minha fala, e que talvez a gente pudesse pensar que ele tivesse mais interessado em se afastar delas. Mas a verdade é que ele usa, por exemplo, uma antiga associação entre nossos, doença, ou loimos, peste, e stasis, que é o desequilíbrio, o dissenso civil, né? E que já estava presente em Homero, em Hesíodo, e que marca as obras dos trágicos. Trata-se, em todos os casos, como diz a professora Tatiana Ribeiro, eu cito, de entender o fenômeno da anomia como a desordem moral decorrente do processo de desintegração doentio da cidade. Parta ele do corpo do indivíduo para o corpo da cidade, como no caso da peste, ou do corpo da cidade para o do indivíduo, como no caso da stasis, da guerra civil. Fim de citação. Ou seja, o paralelismo entre o corpo sociopolítico e o corpo individual, né, entre a política e a medicina, já se encontrava na poesia épica e na trágica, e ele é importado por Tucídides para sua obra, onde, como diz ainda a professora Tatiana, eu cito, os males acarretados pela peste mostram-se muito próximos aos das stasis. Entre a enfermidade do corpo e o desmantelamento da ordem da cidade, é patente a afinidade de sintomas. É na cidade de Atenas, onde o corpo social vê-se em total desequilíbrio, que a peste se propaga de modo mais intenso. Guerra e peste prosseguem juntas, fomentando uma a outra. Fim de citação. Então, assim, a gente talvez comece a entrever uma resposta para a minha pergunta inicial.
porque se a sua narrativa não propriamente contrasta aqui com o restante da obra, talvez a participação direta do seu corpo acometido pela doença no evento narrado aumente justamente o peso retórico que essa narrativa tem no corpo do texto. Eu estou usando retórico aqui num sentido fraco, tá, gente? Simplesmente no sentido de que essa narrativa não é inocente, claro, para a conclusão geral do autor a respeito da guerra. Ao contrário, ela vai ter um grande peso, uma grande participação nisso, na análise que ele faz da guerra. Então, eu estou falando aqui de retórico meramente no sentido de que essa narrativa é aplicada e até explorada para fins de argumentação. Então, voltando aqui para essa primeira resposta que a gente talvez consiga entrever, a experiência do contágio talvez sirva, então, para corroborar o objetivo da sua operação retórica nesse trecho da obra, na medida em que na medida em que a força vivencial da sua escrita produzirá consequências fortes nas análises políticas em que a narrativa da peste culmina, logo a seguir. Então, partindo desse quadro de referências e já sabendo a essa altura que, por um lado, estilisticamente falando, Tucídides não dá propriamente uma guinada no seu relato da peste, ele continua sendo aquele autor fiável, mas, por outro lado, ele utiliza, nesse trecho, um pacote de referências mais amplo, porque ele aplica a antiga relação poética entre dissenso político e doença física ao caso específico da peste ateniense. Seria o momento de extrair do texto a referência à doença e o manejo dela a partir de então. Eu vou voltar a compartilhar com vocês a tela. Eu fiz aqui o negrito porque essa é a referência que nos interessa. Deixa eu só chegar aqui. Eu vou ler a passagem. É a única referência que ele faz ao fato de ter sido contaminado, né? Cito, isso, né, o relato detalhado, ele está falando do relato detalhado dos sintomas. Posso fazer com conhecimento de causa, pois eu mesmo contraí o mal e vi outros sofrendo dele. Fim de citação. Essa passagem aí é a filha única de mãe solteira, né? Porque ela é a única vez em que ele menciona o fato de ter contraído a doença. Entretanto, isso está longe de significar que Tucídides desconsidera ou omite esse fato em sua escrita. Como vamos verificar, eu acho, a partir de agora, essa frase marca o começo de uma narrativa em um formato de crescendo musical, digamos assim, e constitui, então, o fundamento desse crescendo. Sendo testemunha ocular e paciente, ele é dos poucos capazes de não só descrever a doença e os seus sintomas de fora, né, mas também de relatar as suas sensações de dentro, como quem sentiu o calor interno e a sede insuportável que ele conta serem característicos dessa doença. Temos aqui um autor implicado, para dizer o mínimo. Mas, como já vimos, isso não quer dizer que a sua história seja diferente do restante da obra. Ela continua sendo contada por alguém que reúne informações, que pesquisa. Então, o que isso significa é que o contágio é usado como mais uma ferramenta de credibilidade. Esse contágio aumenta o peso da sua autoridade autoral, com perdão da redundância, mas é importante a redundância nesse caso. Então, essa história da peste tem uma coloração adicional de quem foi vítima da doença, sofreu um a um dos seus sintomas, mas isso não modifica o seu estilo, sim reforça o que ele já era, a saber, uma recolha fiável de fatos verificados e conferidos pelo relator, só que dessa vez por um relator que é também relatado, né? O que, claro, só o dignifica enquanto relator. Então, muito resumidamente, vamos ver esse crescendo da narrativa. Em um momento introdutório, ele dá esse panorama desolador da doença, que vocês vão ver, aliás, desculpem, em um momento introdutório, ele dá um panorama desolador da doença, lembrando que, em parte alguma, a calamidade fora tão grande quanto em Atenas, frisando também a incapacidade dos médicos de lidarem com essa doença desconhecida e descrevendo uma população que ficou vencida pelo flagelo e já descrente dos apelos e súplicas aos deuses, porque eles se tornaram inúteis. Então, isso está, eu não vou ler, mas isso está na passagem 7. Em seguida, ele faz uma breve genealogia provável da peste e fala das primeiras reações da população. E tem
eles dizem, talvez Etiópia, talvez Egito, talvez Líbia, né? E ele nota ainda como todos, tanto médicos quanto leigos, ele diz, apontavam a origem e as causas do mal segundo as suas opiniões pessoais. Ele parte a seguir para o detalhamento dos sintomas, comentando como eles aparecem subitamente, sem causa aparente, enquanto ainda as pessoas gozavam de boa saúde. É essa passagem 8 aí, que eu também não vou ler, mas está disponível para vocês lerem. Segue-se a descrição dos sintomas, a descrição das reações. O escritor sabe por experiência própria que, apesar de a temperatura do paciente por fora não ser alta, por dentro as pessoas sentem um calor inigualável e isso explica por que elas se jogavam nas cisternas da cidade sempre que elas podiam. Ele narra ainda a evolução da doença e as sequelas deixadas em muitos dos que sobreviviam. Nesse ponto, a gente está no capítulo 50 agora, do livro 2, a narrativa se reveste de certa força visual e apelo emocional. Diz o historiador, eu vou ler essa passagem 9 aqui, que eu acho muito interessante. O caráter da doença desafia qualquer descrição, sendo a violência do ataque em geral grande demais para ser suportada pela natureza humana. Por um detalhe, ela se mostrou diferente de todos os males comuns. As aves e os quadrúpedes que usualmente se alimentam de cadáveres humanos ou não se aproximavam deles nesse caso, apesar de muitos permanecerem insepultos, ou morriam se os comiam. Terrível, né? Esse é um dos momentos mais fortes e tristes. A partir desse comentário, o panorama se agrava. Ele fala sobre o cuidado dos doentes e sobre o contágio, bem como sobre as relações entre cuidado, contágio e imunidade, né? Porque, basicamente, ele diz que, com mais frequência, os sobreviventes não só se apiedavam mais dos moribundos, dos doentes, mas também, já confiantes na imunidade, né? Parece que essa peste deles, de fato, criava imunidade. Ele diz que o mal nunca atacava a mesma pessoa 2 vezes. Então, eles eram quem estava com mais condições de cuidar dos doentes. E ele começa, então, a passar daí, ou seja, do aspecto mais individual da doença, dos laços entre os doentes, para uma abordagem mais ampla do cenário da polis sob o flagelo da peste. Provavelmente não é à toa que, exatamente no momento de introduzir a personagem polis, é que a narrativa se colore desses tons mais patéticos. Pois, como se não bastasse a guerra já ser uma calamidade suficientemente forte, ela também teve responsabilidade sobre o aumento da disseminação da doença em Atenas. Segundo Tucídides, devido à impossibilidade de acomodar na cidade as pessoas vindas do campo, havia muita gente vivendo amontoada em tendas sufocantes e outros lugares inapropriados, de modo que a peste os dizimava indiscriminadamente. Seguem-se cenas horrendas de corpos moribundos, amontoados, de pessoas semi-mortas nas ruas, rolando para as fontes em sua ânsia por água, templos repletos de cadáveres e assim por diante. Então, é mais ou menos a partir desse ponto que o historiador começa a revelar aquele que parece ao leitor, na verdade, ser o principal objetivo da sua escrita, a saber, o intuito de analisar as consequências da doença sobre os costumes dos cidadãos e sobre o respeito às normas da cidade. Portanto, as consequências sobre a polis ateniense como um todo o que vai constituir, em suma, um diagnóstico do começo da decadência de Atenas. Conta ele agora que, de tantos que são os mortos, já não se observam as regras dos funerais. Reina o caos, cada um enterra seus mortos como pode, chegando mesmo a usar as piras alheias. Do ponto de vista existencial, digamos assim, ele descreve como que as pessoas passaram a desacreditar de tudo, a só gozar o momento, porque percebiam que tudo era efêmero e achavam que não estariam vivas por muito tempo para prestar contas de nada. Além de verificarem, como a gente já viu, que as rezas não protegiam contra a peste. Ademais, passaram a ousar fazer o que antes só faziam às escondidas, já que constatavam o quão rapidamente mudava a sorte de todas as pessoas. Isso, segundo o historiador, os levava para uma vida dissoluta, de total indiferença às leis sagradas ou profanas. Então, assim, aos poucos, a anomia se instala e se instala definitivamente.
A peste começa aqui tanto a causar, quanto simultaneamente a representar o precipitar-se de alguma coisa que culmina na destruição de um certo modo de estruturação e de organização da polis. Eu digo representar porque ela é responsável por uma parcela dessa desordem que se instala, como a gente viu, né? Ela é responsável por agravar a contaminação, mas, por outro lado, ela também é consequência do começo da desordem. E ela é ainda, ao mesmo tempo, uma espécie de equivalente no corpo individual dessa doença no corpo cívico, doença que se dissemina e que se agrava. A peste, sem dúvida, tem consequências muito concretas sobre a vida na cidade, mas essas consequências são reforçadas pela escolha da guerra e pela híbris coletiva, insolência coletiva, de tal modo que já não se sabe bem quem é a causa e quem é a consequência, e tampouco qual é o maior mal para a polis, né, entre peste e guerra. Como diz José Alcina, Tucídides é um historiador sofocliano, Atenas é uma cidade trágica, e Péricles é como Édipo. A sua morte, a morte de Péricles, além disso, ao mesmo tempo, acompanha e causa essa morte simbólica de Atenas, ou de um ideal ateniense. Ele tem a sua parte de responsabilidade na guerra, sempre Péricles, e, portanto, na peste, de modo que, assim como Édipo, ele comete o seu erro, né, sua hamartia, mas ele não deixa de ser o grande estadista que o historiador elogia, mesmo sabendo que o seu erro é paralelo à híbris da hegemonia ateniense, da sua talassocracia e do seu imperialismo. Por fim, é na ausência de Péricles, né, precisamente por responsabilidade da peste que ele próprio contribuiu para agravar, que o processo de decomposição da cidade se torna irreversível. A peste é a causa de uma mudança dos costumes, uma mudança que poderia ser passageira, mas sendo causa da morte de Péricles e concomitante com a guerra, ela contribui decisivamente para uma anomia duradoura. Por isso é que, no breve capítulo em que Tucídides menciona o retorno da peste, ele comenta sugestivamente que, embora essa segunda onda tenha durado menos, a verdade é que a peste sempre esteve entre eles. Implícito parece estar o fato de que, durando essa anomia, a peste tende a durar e vice-versa. Assim, aumentam em sua obra os contrastes entre a oração fúnebre de Péricles, que é reconstituída pelo historiador antes, né, desse momento que eu estou analisando, e a escrita da peste, que se lhe segue imediatamente. Os efeitos retóricos da criação desse abismo entre a confiança que está expressa por Péricles na oração e depois a devastação concreta feita pela peste. Então, os efeitos desse abismo criado entre esses dois momentos textuais oscilam entre uma perspectiva explicativa sobre o passado e, provavelmente, também um alerta para o futuro. Assim como a peste volta, até porque provavelmente nunca deixou de ali estar, né? O mesmo ocorre com os desequilíbrios políticos. Então, para finalizar, voltando à força imagética da narrativa de Tucídides, a essa altura é difícil saber se no percurso feito pelo narrador a sua condição de ex-paciente de fato conta decisivamente. Diante de um testemunho tão extenso, de certa forma, até poderíamos reivindicar uma maior exploração do seu conhecimento de causa enquanto doente, na medida em que isso é dito uma única vez no começo do seu relato e não é repetido. Em todo caso, paciente ou não, a concretude inigualável das imagens da peste que ele produz, como vimos, reforça sua retórica autoral, incluindo a apresentação das causas históricas que têm consequências incontornáveis. E isso à medida que ele deixa claro que o passado, se bem compreendido, pode servir de modelo para o presente e para o futuro. Não em uma repetição estrito sensu, mas em um retorno de certas estruturas. Se o seu corpo tornou-se agora imune, se ele não pode ser contagiado pela mesma doença, isso não pode ser dito do corpo cívico da polis, tanto no que diz respeito à doença anômica quanto às lutas intestinas. Além disso, o autor lembra que as doenças são variadas e de naturezas diversas, de modo que ter sobrevivido a uma dentre elas não nos torna imune a todas. Essa última passagem aqui. Aí ele diz, eu vou ler. Pois conheciam a doença por experiência própria e a essa altura estavam confiantes na imunidade, pois o mal nunca atacava a mesma pessoa duas vezes, pelo menos com efeitos fatais.
Eles não somente eram felicitados por todas as pessoas, como, no entusiasmo da sua alegria naquelas circunstâncias, alimentavam a esperança frívola de que pelo resto das suas vidas não seriam atingidos por quaisquer outras doenças. Assim, a doença inscrita na experiência de Tucídides serve em sua escrita como disparador inicial da narrativa e não tende a ser sobrevalorizada pelo autor. Por outro lado, a autoridade da sua narrativa e, sobretudo, da sua análise da peste, essa sim ganha cada vez mais peso ao longo do texto. Talvez Tucídides procure escrever a peste como uma espécie de remédio profilático, ou como um modo de gerar imunidade cívica a um mal similar, mas, ao mesmo tempo, esclarecendo tragicamente que os males políticos são de naturezas variadas e não podem ser todos prevenidos. É isso, gente. Termino aqui a minha fala. Você está mutado, Diego, é isso? Ah, tá. Peraí. Tenta agora. Ok, muito obrigado, Marcelo. Professora Luísa, muito obrigado por essa sua explanação. Como nós falamos antes, né, teve a sensibilidade de trazer um tema tão atual e agora com toda essa explanação não só é atual quanto angustiante também, né? Porque em certos momentos nós conseguimos identificar exatamente a guerra, ou, perdão, já estou falando de guerra, mas o mal, né? O mal tanto no corpo físico, e o Tucídides ele utiliza isso para a credibilidade da sua narrativa, né? Mas também a guerra, né, que está acontecendo e, sobretudo, na instância política, né? E a nossa realidade atualmente não é muito diferente, infelizmente, né? Hoje no Brasil nós estamos com um número de 2.173 mortes e 73 mil casos em 24 horas, hoje 25 de maio, né, de 2021. E nós sabemos o quanto a instância política, os órgãos políticos, né, os órgãos do Estado têm uma relação com isso também, né? Então, sendo assim, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, temos aqui. Se a professora Luísa quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Enquanto isso, nós vamos trazendo as perguntas também. Já temos o Tiago, a Márcia. Se alguém quiser mais se inscrever e a professora Luísa quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Eu quero ouvir as perguntas e só dizer que, na verdade, Diego, acho que eu não tive sensibilidade nenhuma, né? Porque realmente devia ter falado de comédia, como de costume, né? Mas, enfim, já tinha anunciado o tema, não dava para voltar atrás. Mas vamos às perguntas. Tem quem foi? Acho que a primeira está aqui na... Bem, então tem aqui... Tem a Márcia Schubert, de acordo com a Alice, se ela quiser abrir o microfone e fazer pergunta ao vivo, fique à vontade. Bom, Luísa, eu quero agradecer, que foi espetacular. Eu agradeço a Priscila, que me mandou o envio de que ia rolar essa palestra, e tenho que me desculpar com a Priscila, que eu cheguei atrasado, porque eu não sabia que tinha que me inscrever. Mas eu adorei a sua colocação, como sempre, a sua palestra, a maneira de você pensar, e, sobretudo, colocar uma pergunta tão relevante, que é uma pergunta para nós, né? Quando estamos escrevendo, pensando, escrevendo o que está acontecendo, e como filósofos, né? Tentando se relacionar com isso. Agora, a minha pergunta vai ser assim, um pouco
concreto, porque eu não tenho o texto grego na cabeça, eu tenho uma lembrança do texto, e me lembro que por volta daquela passagem 10 que você citou 2 vezes, você falou que o Tucídides tem a perspectiva do ex-paciente, né? Mas eu fiquei pensando que, pela narrativa dele, ele tem a perspectiva do sobrevivente, né? Então, você me corrija, porque na minha lembrança, ele até fala do sublime, de uma posição sublime, eu não sei se isso foi uma tradução, dessa altivez do sobrevivente, de que se tornou imune. Então, eu fiquei perguntando se a perspectiva do Tucídides, como historiador, enquanto sobrevivente, o quanto que ele partilha dessa narrativa frívola, digamos assim, de que ele faz a história e a história fica, ela mesma, imune, de certa forma, à própria historicidade da história, né, digamos. Isso é uma pergunta. E a minha outra pergunta tinha a ver com essa descrição da peste como o amontoado de corpos, porque eu acho que isso talvez possa dar uma... Não sei se você acha que isso possa influenciar a maneira como o historiador fala do corpo, tanto do corpo sobrevivente, ou do corpo paciente, ou do corpo político, mas o que é esse corpo amontoado? O que seria a política desse amontoado, que é o amontoado dos mortos na guerra, o amontoado dos mortos na peste, e os amontoados dos suicidas em massa, que é também um fenômeno, digamos assim, também conhecido, né? Mas, enfim, é só uma pergunta sobre o ex-paciente ou o sobrevivente. O que você acha? Obrigada, Márcia, por ter vindo. Essa pergunta é muito boa, né, sobre essa questão, porque ele é o sobrevivente e ele, de alguma maneira, zomba dos sobreviventes, ou pelo menos de uma certa postura dos sobreviventes que acham que porque sobreviveram a essa, não vão... estão imunes a qualquer outra, né? Então, de alguma maneira, ele se coloca, e aí isso realmente acho que você tocou você teve uma percepção muito fina de que, de alguma maneira, ele se coloca de fora, ele tenta construir para si, ou tenta nos convencer de que ele construiu para si uma perspectiva de fora dessa sua própria condição de sobrevivente. Ele, enquanto sobrevivente, não entra no grupo daqueles sobreviventes que acham que... Porque justamente ele tá percebendo isso. E, de fato, isso é perfeitamente paralelo ao que ele faz em termos de estilo de escritura. Porque o tempo inteiro ele precisa dizer: eu sou melhor porque eu pesquisei, porque eu recolhi, porque eu verifiquei, porque isso e aquilo. Mas tanto esforço para dizer que ele tem uma perspectiva exterior também denuncia que, no fim das contas, não dá para ter uma perspectiva tão exterior assim. É um pouco aquele início, né? O que ele diz no início é: todo mundo acha que a sua guerra é maior do que todas as outras, né? Mas a minha é maior do que todas as outras. Então, assim, todo sobrevivente acha que não sei o quê, mas eu não acho, eu estou mostrando que eles acham. Então, é um pouco assim, ou seja, que outro instrumento que ele tem a não ser isso, afirmar, né, na sua... A gente está aqui num plano em que a história é uma narrativa, né? A história é uma... Claro, também envolve uma certa pesquisa empírica, né? Um certo perguntar, trazer, colher informações, etc., mas é uma narrativa muito mais próxima de todas as outras do que a gente entende hoje por, né, a historicidade da história, ou o método historiográfico, etc. Tem pontos em comum, mas tem pontos muito distantes. Então, na verdade, a única ferramenta que sobra para ele, ao dizer que ele é mais fiável do que os outros, é dizer que ele é mais fiável do que os outros. Assim, é repetir, é alegar, né? Porque não tem os documentos provando ali. Ele pode ter perguntado, ele pode ter ouvido, ele pode ter anotado, mas a gente tem que confiar que ele fez isso, porque
A prova mesmo está ali no próprio discurso. Então, ele não tem como sair desse ciclo, né? Me parece. Nem enquanto sobrevivente, nem enquanto narrador. Em relação aos corpos amontoados, a Márcia faz perguntas embaraçosas e depois vai embora. Essa foi a minha resposta. Não sei direito como explorar esses corpos amontoados, nesse sentido que você falou. Vou ficar pensando. Se eu tiver uma boa ideia, eu respondo depois. Bem, na sequência, nós temos aqui uma pergunta de Tiago também. O Tiago Cardoso, caso ele queira abrir o microfone e falar, fique à vontade. Sim. Começar falando que é um prazer estar ouvindo a apresentação dessa, foi muito, muito boa. Bom, alegrou meu final de tarde. E gostaria de perguntar mais sobre a recepção do texto do Tucídides em outros autores da antiguidade, sobre como você entende que a maneira como ele apresentou a praga, a doença, como você entende que influenciou outros autores e outros historiadores que vão lidar com a praga, com outras experiências de praga, né? Tanto o Cássio Dio, depois com a praga antonina, e depois, aí já não é tão antiguidade, mas o Procópio, especialmente o Procópio, depois quando ele vai tratar da praga de Justiniano, que aí também faz essa questão de tentar se preocupar com a questão social, com como ela impacta os hábitos, né, da sociedade também, e na preocupação dele com na preocupação dele com também se apresentar como essa figura um tanto quanto imparcial, mas é até uma coisa que me chama a atenção no texto entre os dois, que o Procópio ele faz questão de colocar até que tem outros. Também eu consultei outros médicos, eu me consultei com médicos também, eles me disseram que a praga é isso, isso, isso. E o Tucídides não faz isso, né? O Tucídides é a opinião dele, a posição dele. Até, enfim, estou me alongando, mas eu gostaria de saber justamente sobre como você entende que o texto dele depois impactou ou não, segundo a sua visão, nos demais historiadores quando foram tratar de outras experiências de praga. Tiago, obrigada pela pergunta, mas eu não vou saber responder. Mas eu avisei no começo. Porque realmente o meu conhecimento da literatura posterior, né, é muito, muito parco. Então, eu não vou nem me arriscar. Agora, foi interessante que nessa mesa da UFPR, né, Escrever o Inconcebível, que eu mencionei no comecinho da minha fala, né, que foi porque assim eu realmente fiz um estudo muito pontual disso aqui, né? Os meus estudos de Tucídides são assim, eu tinha estudado mais a oração fúnebre para entender o Menexeno do Platão, e eu fiz esse estudo muito pontual por causa como eu disse, por causa dessa fala que eu tinha ouvido, mas por causa do contexto também, né, da curiosidade de ler como que. E aí, para participar dessa mesa, etc. Mas o professor Rodrigo Gonçalves, da UFPR, e ele apresentou em seguida uma fala super bonita sobre as metamorfoses de Ovídio, se não me engano, se não estou em erro, porque minha memória é péssima, mas acho que sim, e mostrando uma conexão fortíssima. Mas assim, aí não é um discurso historiográfico, né? É um poema, enfim, né? Não vou nem qualificar, né? Porque é cósmico, é tudo, e tem também uma parte de narrativa da peste. Mas desculpa, vou ter que te deixar na mão com isso. Mas se alguém quiser falar, não sei se Priscila, que é historiadora, se alguém quiser complementar, não sei. Fiquem à vontade. De acordo com a Alice, então, a Débora, se vontade. Oi, Luísa. Obrigada pela palestra. E, assim, eu achei incrível, porque ela foi super sutil, né? E
tocou a gente, você pediu desculpas, mas imagina, do jeito que a falta de sutileza da nossa realidade comparada com a sutileza, mesmo assim ela tocou assim nos pontos assim que deu arrepio, pelo menos em mim, mas a minha pergunta, para não me alongar, é muito simples, você talvez diga simplesmente que não sabe. Já se sabe qual é essa doença? Porque eu fiquei tão impressionada também. Pois é, Débora, na verdade tem uma discussão sobre isso, mas não se tem certeza, não se sabe qual é essa doença. Os historiadores da medicina levantam umas hipóteses, mas nenhuma muito contundente, assim. É esquisito, né? Eu também fiquei curiosa para saber, mas assim, é muito vago. Ah, talvez seja, sei lá. Agora, eu confesso para você que eu tenho isso anotado e não trouxe aqui nas minhas, não me lembro de cabeça as hipóteses, mas assim, eu não me lembro de cabeça porque não é nenhuma muito assim conhecida da gente, sabe? E é muito vago, assim, não se sabe que peste foi essa mesmo, né? É porque essa sede que leva as pessoas a correrem para mergulhar é bem impressionante. Eu já fiquei pensando elas mergulharem nas cisternas. Imagina o nível de contágio. Pois é, É. mas aparentemente é uma doença de contágio de pessoa a pessoa. Isso acho que é a única coisa que conseguem, enfim, concordar, né? É unânime, porque esse relato. Aí, tem sempre, é por isso que teve um momento que eu falei assim, os céticos a respeito da narrativa do Tucídides, porque tem sempre aquela pessoa que diz, febre tifoide, está dizendo a Camila. Febre tifoide. É a hipótese mais palpável, talvez, mas existem outras hipóteses e eu também não sei como é que é a febre tifoide, na verdade, muito bem, mas eu tenho um pouquinho de resistência a ficar também nessa desconfiança de tudo que ele diz, é um reforço retórico, etc, etc. Mas existem as pessoas que tendem um pouco, atualmente, principalmente aí, né, para essa linha, e aí também você começa a desconfiar, inclusive, das descrições, né? Será que isso é isso mesmo? Será que... Né? Mas... Desculpem, estou péssima de responder hoje, né? Não, está ótimo. Obrigada. O Irã? Bem, professora, uma alegria sempre muito grande ouvi-la. Boa noite aos meus colegas. Tema pesado, né? Ainda mais nessa época, né? Eu nem sabia que era esse o tema. Eu me vacinei hoje, estou aqui cheio de febre, dor no corpo, aí a senhora falando dos sintomas, eu fui, né? Aquela coisa. Mas a minha pergunta vai na outra direção, justamente o que não é o sintoma biológico, né? Se eu não me falha a memória, lá na Ilíada, o dissabor de Aquiles, que faz ele sair da guerra, é justamente quando Menelau reivindica Briseida, né, que era um butim de guerra, porque ele tem que entregar a Criseida. Então ele pede Briseida para Aquiles e Aquiles se retira da guerra. E isso foi causado justamente, se não me falha a memória, porque os soldados tombavam sem lutar, né? E a minha pergunta vai nessa direção, quer dizer, aí tem um ressentimento, parece que Aquiles, num determinado momento, está ressentido, está... Então, e a senhora falou da anomia, quer dizer, há sintomas, há afetações dos mais diversos tipos que não são do biológico. Há menções maiores sobre isso, sobre os ressentimentos, sobre as mágoas, quando a gente sai disso? Irã, desculpa, só para esclarecer um pouquinho, há menções sobre o ressentimento, sobre as mágoas de quando a gente sai disso, dessa situação de anomia? Sim, o que vem? Uhum.
Pois é, talvez nesse ponto fosse importante lembrar que o Tucídides ele é um escritor implicado em vários sentidos, né? Quer dizer, ele fica 20 anos longe, mas evidentemente ele talvez possa ser lido como um ressentimento tucididiano, né? Esse trabalho de narrar uma guerra mostrando não só, né, as suas causas, mas especialmente mirando nas suas consequências. Uma peste e uma guerra, as duas coisas. Né? Então, me parece que ele está ainda muito próximo do momento histórico que ele conta, né? Ele não está vivendo, apesar de todo esse esforço de se mostrar um narrador que cuida de uma certa objetividade dos fatos, etc., ele está narrando um momento muito próximo, um período que ele, no iniciozinho, testemunhou e depois ficou ali próximo o tempo inteiro, interessado, querendo ouvir, etc., e que muito lhe concernia. Então, não há um distanciamento histórico, né, suficiente para falar de um muito após, mas há talvez uma espécie de confirmação de que o que ele lê e a sua postura e a maneira como ele vivencia essa guerra, agora eu estou falando, né, do livro em geral, né, são análises corretas, pertinentes e que apontam para uma consequência desastrosa, justamente assim como ele não foi ouvido, né? Ele não foi ouvido, ele não... Então, eu não sei se era um pouco isso que você estava pensando quando você fez essa comparação com Aquiles, etc., mas, assim, existe como eu falei, uma ênfase no fracasso, né? Uma ênfase no que não foi possível fazer, que ressoa como talvez uma espécie de ressentimento. Eu não tinha pensado em usar essa palavra, mas eu estou aqui trabalhando com o que você propôs, né? Mas assim, eu não sei, porque o problema é que ressentimento é uma palavra muito negativa, muito pejorativa, né? Então eu não estou aqui querendo dizer que, enfim, que ele só escreveu só porque ele estava ressentido, não é isso. Mas assim, um desespero com tudo que foi resultado, né, dessa vivência e com tudo que nem ele nem nenhuma outra pessoa ali conseguiu evitar, né? Embora tivessem tentado, tivessem, né, opiniões e posturas, etc., para, né, que aquilo tudo não tivesse acontecido, para tentar evitar aquilo, tivessem tido talvez outros diagnósticos e outros remédios e outros procedimentos, etc., isso não aconteceu ou não resultou, né? Todos foram impotentes em evitar aquilo, né? Então, eu não sei se usaria a palavra ressentimento para isso, mas existe essa constatação assim, de quem está ali muito próximo, mas já viu o barco afundar, digamos assim. Seguimos, então, com a pergunta da Flora. Oi. Poxa, obrigada, Lu, eu achei que, além de todas as imagens, teve também uma espécie de aula sobre como fazer um ensaio, como perguntar para o texto uma pergunta relevante, como colapsar, assim, né, essas passadelas do tempo que a gente faz quando a gente está lendo os antigos. Então, eu adorei, fiquei muito impressionada com isso, gostei muito. Mas aí eu queria só perguntar, uma das coisas que eu achei fortes, assim, do que você disse, era essa parte em que ele fala sobre as pessoas desacreditando de tudo, que as rezas não protegem, então, né, eles passaram a fazer o que eles faziam escondidos, então como se fosse uma mudança assim, do código social e do olhar social, enfim. E como a sua pergunta, a pergunta do seu ensaio, assim, é sobre a contaminação na escrita, eu fiquei pensando sobre isso, assim, essa é justamente uma escrita vazia de deuses, o que é uma diferença crucial em relação à épica, né? Assim, enquanto em Homero os deuses agem e eles explicam as relações, aqui talvez justamente esse autor que é um sobrevivente e que é um antigo doente, ele também tenha passado a desacreditar nas rezas,
né, assim, no plano divino, de alguma maneira, então na implicação entre os deuses e a gente. O que eu achei muito curioso, assim, porque, por exemplo, aquela outra imagem, que era a imagem dos corpos amontoados, eu também, por causa lá daquela passagem do Leôncio, lá na República, a gente fica vendo como é que os gregos usavam a disposição dos cadáveres como uma espécie de punição extra, né? Assim, né? Não só eles são mortos pelo Estado, mas eles também, o cadáver fica ali exposto, também está em Antígona e tal. Então, eu acharia, estou dizendo assim, eu acharia esperado pensar que a peste fosse interpretada como uma espécie de punição divina, porque também é o jeito como o Sófocles descreve lá no Édipo Rei, né, mais ou menos, né? Parece que tem alguma pena, alguma dívida com algum deus. Então, é muito interessante mesmo pensar no Tucídides como esse que desacreditou, de alguma maneira, assim, perdeu a pistes, perdeu a crença na implicação entre o plano divino e o humano. E aí, a última coisa rapidinha, né, mas é sobre essa coisa, né, de como a peste mobiliza os nossos pactos sociais. Fiquei pensando sobre essa relação do Sófocles com o Édipo, porque você chamou o Tucídides de um historiador sofocliano, e aí eu fiquei lembrando, o Bernard Knox tem um estudo sobre o Édipo, que ele fala muito sobre essa relação com a peste, e uma espécie de metáfora enquanto, né, Édipo está em Tebas e tem lá a peste, ele está fazendo uma leitura do Édipo tirano como se fosse uma metáfora de Atenas tirânica com a sua própria peste, né? Então, essa espécie de desmesura, que também tem essas infiltrações políticas que você mencionou. Então, aqui não é exatamente uma pergunta, né, mas é só dizendo assim, como esse tipo de trauma coletivo que a gente está vivendo agora também, parece que mobiliza todos os nossos pactos, né, assim, e aí isso aparece na tragédia, na história, enfim, né, como se tudo precisasse mudar de linguagem quando a gente passa por um tipo de, né, teste das nossas crenças coletivas, né, enfim, aí, sei lá, conversa longa, mas obrigada mesmo. Obrigada a você. Várias coisas importantes para falar. Primeiro, você me ajuda a responder a Márcia, né? Não tinha prometido. Então, os corpos amontoados, a diferença, né? Porque a passagem do Leôncio que a Flora se referiu é uma passagem bem conhecida, né, da República, em que esse Leôncio tem vontade de olhar os cadáveres que estão amontoados pelo... como é que chama? O algoz, né? Sempre esqueço essa palavra, eu queria falar outra, mas enfim, sinônimo de algoz, tudo bem. E eles ficam ali amontoados como uma espécie de, talvez, advertência, né? Do que pode acontecer. E esse Leôncio não quer olhar, mas mas já acha que não deve olhar e acaba olhando. Carrasco. Eu sempre esqueço a palavra carrasco. Ainda bem. Bom, mas a diferença é muito grande, porque esses corpos amontoados que são vítimas da peste, eles não deveriam estar lá. Eles só estão amontoados, e isso é muito sério, a gente sabe, todo mundo que leu Antígona, a gente sabe que isso é muito sério, né? Eles deveriam estar enterrados, mas foi um caos em termos de ritos funerários, né? Como ele diz naquela passagem que eu li, né? Usavam piras alheias, não conseguiam fazer os ritos, não conseguiam fazer o sepultamento. Então, é muito grave. É muito grave, é muito forte, é muito grave. E isso me dá um gancho com essa primeira pergunta que você fez, que é esse autor que desacredita. É muito esquisita a postura do Cid, diz assim, esquisita não, ela é até muito clara, mas ela também é muito fugidia. Porque, ao mesmo tempo que ele recusa certas... Não sei se Camila... Que eu vi que está aí, que bom, Camila de Moura concorda comigo, você complementa qualquer coisa, mas me parece, a leitura que eu tenho é que ele recusa certas explicações tradicionais, né? Ele não recorre tanto ao divino como explicação da causa da peste, né? etc. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito prudente também, assim, ele não é... Eu acho que não funciona completamente aqui, essa visão mais esquemática, não foi o que você falou, não, mas só para eu deixar claro, que seria assim, sei lá, quase que do mitologos, né? Assim, tipo, ele recusa uma explicação e aí ele dá uma explicação racional.
Às vezes, mas ele também é muito prudente. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma coisa que me chama a atenção, que é numa passagem lá que eu citei também, que está no handout, e que eu li, ele diz, quando ele descreve a anomia, ele diz: são desrespeitadas todas as leis, as profanas e as sagradas, né? Então, não é porque ele não recorre ou tende a não recorrer, ou tem prudência em recorrer a uma explicação do divino, causando etc., não é por isso que ele acha que uma lei sagrada não existe ou não deva ser respeitada, né? Porque ela é um fio de continuidade com um certo modo de vida, claro, mas de organização política. Então, é interessante, porque a postura dele ela é também não é tão simples assim. Aquele retrato do racional que faz as explicações, e ainda mais nessa passagem, né, nesse trecho da peste em que, como eu disse, um dos objetivos dele é mostrar que explicação nenhuma estava funcionando, que cada um achava da sua cabeça, sendo médico ou não sendo leigo, explicava, né? E tem um pouco isso, a gente pode fazer vários paralelos, né? Veio da China, né? Um pouco assim, inclusive tinha gente que achava, foram os espartanos que trouxeram, que estavam em guerra, foi de propósito, todo esse tipo de teoria aconteceu mesmo, né, na época, pelo menos segundo ele. E ele tem um pouco... isso, acho que eu o descreveria como um prudente, nesse caso, assim, sabe? Né? De não abraçar essas explicações, mas também não simplesmente dizer... Ele tende a explicar, né? Né, cuidado, em geral as pessoas interpretam o oráculo para ele dar certo, tem isso, tem esse tipo de explicação racional implicada. Mas ele também não simplesmente derruba isso e diz, na verdade é aquilo outro, né? E a última coisa que você falou sobre os costumes, né? Sobre os costumes, sobre os hábitos, isso realmente também impressiona muito, né? Como que ele dá uma descrição muito clara, é sucinta, mas é muito clara, das implicações de todos esses... eu chamei de existenciais, eu acho que é isso mesmo, né? Implicações existenciais, além das políticas, né? Ou antes de ele falar das políticas, das existenciais, que é, né? Como que isso impacta as crenças, né? Como você falou, as crenças, os costumes, abala, né? As certezas em relação ao mais básico, que é, né? Vou estar vivo vou estar vivo amanhã, né? Vida e morte, o que vai acontecer, se eu devo orar, se eu não devo, como é que eu devo me comportar, o que eu devo fazer, as classes que eu devo fazer, as escondidas, etc. Assim, é muito direto, é muito... isso, assim, é muito... causa e consequência mesmo, a análise dele nesse quesito em particular. Né? E, bom, dá o que pensar, assim, conversa longa, certamente. Obrigado, Flávia, pela pergunta. Obrigado, professora Luísa, pela resposta. Seguimos aqui com uma dúvida do Jorge Salles. Se quiser abrir o microfone e perguntar, fique à vontade. Oi, está todo mundo me ouvindo bem? Sim, sim. Boa noite, todo mundo. A dúvida que eu tinha para tirar, que surgiu, inclusive, um pouco de forma repentina, o Irã bem lembrou que a Ilíada começa, né, o Homero cantando que a guerra começa, né, com Aquiles ficando chateado e tal, e aí o Apolo vai e joga a peste, né, contra os soldados gregos, porque, enfim, o Agamenon fez lá o que não deveria ter feito. E aí também depois, né, no Sófocles, na tragédia do Sófocles do Édipo, também é retratado, né, o início começa falando de uma peste que está atacando todo mundo, tal, que se não me engano é o próprio Apolo também que joga a peste, ou então ele fala sobre a peste, que é o que deveria ser feito para passar a peste. Mas enfim, essa não é a questão. A questão é a seguinte: eu percebi, né, no discurso, eu também não estou certo disso, que existe uma certa semelhança entre as pestes. Digo, trata-se da mesma peste, a de Homero, a de Sófocles e a do Tucídides é a mesma peste. Se sim, quanto tempo dura essa epidemia? Existe alguma coisa que fala sobre o tempo de duração dessa pandemia? Pandemia não, epidemia, né? Enfim, fica aí a questão. Obrigada, Jorge.
A do Tucídides, como eu disse no começo, ela é muito mais detalhada e ela dura mais ou menos 3 anos e depois tem esse retorno, né? Mas que é curto, que acaba em 1 ano e que não é tão avassalador quanto a primeira onda, né? Essas antigas é muito difícil saber, é aquilo que eu disse, elas aparecem dentro de uma... Primeiro porque são míticas, digamos assim, né? Até onde faz sentido essa diferença, né? Entre mito e história. Claro que, né, claro que a Guerra de Troia faz parte da história, mas assim, o poema não tem, a gente não tem esse tipo de ímpeto de detalhamento, né? Porque ali aquilo serve para, né, enfim, não só fazer a história andar, contar um pedaço daquela história, como tem uma simbologia envolvida aí, né? E isso no caso da Ilíada, que você já resumiu aí, né? E também no caso do Édipo Rei. Então, eu acho que é uma comparação que não dá para levar muito adiante, né? Não faz sentido levar muito adiante. O que faz sentido é mostrar como que o Tucídides incorpora também essa tendência simbólica, né? Assim, como eu disse, existem explicações do tipo causa e efeito, né? Guerra piora peste, peste piora guerra, né? Esse tipo de coisa. Mas também existe uma representação, um plano de representação, né? Um plano simbólico, como que uma simboliza a outra, né? Uma no plano individual, no corpo individual, simboliza a guerra, e sobretudo lembrar que essa guerra era guerra contra Essa guerra tem vários significados, né? Essa guerra do Peloponeso em particular tem vários significados para eles. Em primeiro lugar, é uma guerra fratricida, porque diferente da Guerra de Troia, ou diferente da guerra, para falar de uma guerra histórica mais próxima, diferente das guerras médicas, das batalhas contra os persas, né? É uma guerra que divide gregos e gregos, por mais que não houvesse essa noção grego exatamente, existe uma certa noção, os helenos, os que falam, né? Então, é uma guerra fratricida, é uma guerra que divide o próprio corpo civil ateniense, porque internamente há opositores, partes, né? Partidos entre aspas. Partes, é uma cidade partida, então ela cria divisões e subdivisões, digamos assim. Então, é uma guerra muito menos justificada do que todas as outras. É interessante que autores que são conhecidos por serem pacifistas, tipo o meu preferido, Aristófanes, o pacifismo é até a página 2, porque assim, ele é contra essa guerra fratricida, não necessariamente contra qualquer guerra, né? É um problema. Assim. Então, eu até me esqueci por que eu estava falando isso. Então, eu estava falando que essa peste, ela tem esse plano de uma análise causal, mas tem esse plano simbólico que eu acho que ele, como eu disse, de alguma maneira herda ou retrabalha, né, a partir desses usos poéticos. Agora, falar da peste da Ilíada ou da peste do Édipo Rei de Sófocles, né, assim, mais extensamente, acho que não cabe muito, né, falar assim, o tempo que durou, né, porque é do plano poético, né, do plano poético. Agora, eu me lembrei de uma coisa, já esqueci, que era retroativamente, era um pouco o que a Flora tinha falado e... não sei, me esqueci, mas tem uma coisa interessante também, no Tucídides, só que eu não anotei essa passagem, não vou saber aqui de cabeça, mas tem um momento em que ele ainda, falando sobre diversas mudanças de costumes, ou seja, ainda no plano de análise das consequências sobre, né, essa guerra, sobre costumes atenienses e como que essa polis vai se desestruturando e como tudo vai desmoronando, é um processo de desmoronamento mesmo. Tem uma hora que ele fala uma coisa muito interessante, que não teria dado tempo de eu botar na palestra, mas então eu aproveito para falar aqui, que ele fala assim, até os sentidos das palavras começaram a mudar. Gente, olha isso. Até os significados das palavras, que até então, por exemplo, né, corajoso era isso, covarde era aquilo. Agora, corajoso e covarde ganham-se, as palavras vão sendo torcidas a Então, é muito forte essa anomia, né? Ela vai se entranhando na gente no plano, né, do respeito às leis, das sagradas e profanas, no plano dos costumes, no plano dos ritos, mas no plano das palavras, né? No plano das expressões e das ações que a gente já tinha
falado. Esse é um ponto que eu acho muito forte, assim. Obrigado mais uma vez, Luísa. Acho que, já chegando ao nosso desfecho, a Jéssica tem aqui ainda uma pergunta. Se alguém ainda quiser se inscrever, fique à vontade. Mas eu acho que com a pergunta da Jéssica nós fazemos o desfecho. Tudo bem? Jéssica, fique à vontade. Olá, vocês me ouvem? Sim? Sim, sim. Bem, mais uma vez, como todo mundo, obrigada, Luísa. Que palestra incrível. E, como eu disse na mesa mais cedo, é apaixonante ver os estudiosos de antiga falando, porque vocês falam com muita paixão, mas também com muita precisão, com muita propriedade, né? Mostrando textualmente as passagens, às vezes sabendo de cor. É realmente uma espécie de alquimia que acontece. E a minha pergunta, né, de muito leiga, na verdade, como você está falando do Tucídides, que como um historiador da guerra, ele também foi um sobrevivente, um ex-paciente, ele também testemunhou, mas como a Márcia bem lembrou, assim, ele como que fica imune à historicidade da própria história, né? Eu queria perguntar para você, uma pergunta muito pessoal, assim, como foi para você, se você pensou nisso, ou se você tem pensado, e o que você poderia pensar, dizer para a gente, de como foi para você pesquisar a epidemia em Tucídides e escrever sobre essa história, né, da doença do corpo e da doença da cidade, nesse momento que a gente está vivendo, enfim. Meio que para ouvir o seu testemunho também, se você tiver alguma coisa a dizer. Obrigada, Jéssica. Mesmo, né? De coração, assim, é muito, muito bom estar aqui com vocês. E aí eu acho que isso como parte da resposta, porque, claro, eu acho que como todo mundo tende, eu acho, e talvez vocês tenham tido essa mesma sensação que eu tive ao ler, o que salta aos olhos no primeiro momento são as semelhanças, né? Assim, é realmente muito impressionante, muito impressionante. Você fica assim, caramba, será que a gente está condenado a repetir, né? Assim. Mas é muito importante também, eu acho, ir se destacando, né, dessas semelhanças e vendo as enormes diferenças que estão implicadas, né, que estão implicadas naquele modo de vida, que estão implicadas, né, o que significa exatamente para quem é essa pessoa que está narrando, né, de que ponto de vista ela está narrando e o que significa para ele e para os costumes gerais, cada um desses elementos que ele vai trazendo para o texto, né, como que ele vai povoando. Eu vejo um lado um pouco dramatúrgico nesse texto, assim, são personagens que vão entrando, que vão passando pela cena, vão, né, não tem fala, mas vão agindo ali diante dos nossos olhos. E eu fiquei também depois, claro, eu acho que eu tentei muito mais e consegui muito mais trazer essas semelhanças, mas eu também fiquei pensando nas diferenças, né? E por isso que eu comecei falando assim, obrigada mesmo e que bom poder estar aqui, né? Porque é isso, assim, a diferença passa muito por isso, né? A gente está aqui nessa tela, a gente está aqui se reunindo de um outro jeito, eu não sei. É muito esquisito e é muito difícil pensar. Primeiro, eu acho que é muito difícil pensar por diferenças. Para mim, pelo menos, é muito difícil, mas eu acho que não só para mim, né? O Aristóteles diz que a gente pensa por metáforas e fazendo... por quê? Porque a gente faz aproximações entre as coisas, né? A gente faz comparações aproximando, vendo as semelhanças. Ele diz claro, a gente pensa vendo as semelhanças. Eu não sei se dá para falar que a gente pensa vendo as semelhanças, que todo mundo vendo... Mas eu me sinto contemplada nessa fala dele, assim, vendo muito as semelhanças, mas eu embirro também comigo mesma e fico tentando, assim, me chamar a pensar as diferenças. E estou sempre falhando nisso, eu não consigo, porque é difícil pensar no calor do momento, sobretudo, né? Enfim, Pedro tem falado muito sobre isso, né? Deu ali um semestre passado, imagina, um curso sobre pandemia, não sei como conseguiu, mas fiquei lendo muito as conversas, textos, ouvindo, né, os podcasts, nosso novo rádio, e muito tentando pisar nesse momento atual para ver tudo que não estava lá, né? E é imenso, e é imenso.
e a questão da tecnologia, a imensa questão, enfim, não vou nem começar a falar, mas porque seria muito maior do que esse texto que eu já fiz. Né? Então, não sei, você fez uma pergunta pessoal, eu só estou dando impressões. Impressões, assim, isso. Fiquei muito impressionada com as similaridades. No Brasil, a gente está, eu acho que agora, talvez a gente possa dizer que está no lugar mais próximo desse cenário descrito por ele, né? Acho que está, não sei. Não sei, né? A gente sempre, como disse Tucídides, a gente sempre acha que o nosso é o maior, né? Mas eu acho que a gente está no lugar mais anômico de todos atualmente, e no lugar em que mais existe esse paralelismo, claro, né? Não só paralelismo, como essa relação causal também, né? Como que não tem guerra, mas tem, né? Como o Diego fez até no início, né? Um ato falho. Nossa, então, né? Tem uma certa guerra, né? Eu acho que a gente está no lugar mais fácil de pensar nessas similaridades. Mas, enfim, seria importante. Talvez fique uma tarefa para um próximo passo, de pensar nas várias diferenças também. Obrigado, Luísa. Olha, então, como nós estamos aqui fazendo esse desfecho, eu gostaria só de tiranizar um pouco e colocar uma questão também, que é a seguinte: nós estamos vendo, então, esse quadro de Atena, né, completamente abatida pela guerra, completamente abatida pela peste, né? E como nós já percebemos, a semelhança não é uma mera coincidência, né? E eu gostaria de perguntar como nós tiraríamos do Tucídides ou de alguma outra fonte, né? Ou uma impressão pessoal sua, como nós poderíamos fazer para hoje nós saímos daqui com um pouquinho mais de esperança em vislumbrar a nossa dignidade, já que ela também está sendo tão abalada, né? Então, como nós poderíamos hoje colocar a cabeça no travesseiro e pensar um pouco melhor sobre a dignidade, essa dignidade recuperada? Poxa, Diego. Você não tiraniza nunca, mas é difícil, viu? É difícil, né? Aliás, eu me lembrei o que eu ia falar para a Flora, é que o historiador sofocleano é uma expressão de um professor, se não me engano, argentino, José Alcina. Então, eu citei ele no texto, mas aproveitando, então, não sei, não dá para, do Tucídides, eu não sei se a gente vai conseguir tirar isso, não, essa dignidade, né? E nem de mim. Desculpa, gente. Não estou muito... Sugestões? Vamos abrir os microfones e pensar junto? O que a gente vai pensar? O que a gente vai fazer hoje, gente, quando botar a cabeça no travesseiro? Abram aí, por favor. Pode? Anfitriões, todo mundo pode abrir o microfone e ajudar? Tá liberado, se alguém quiser. Nem que seja para fazer um barulho, a gente pensar que tem muita gente ao mesmo tempo numa sala. Enfim. Eu não sei o que a gente vai fazer hoje, mas eu sei o que eu vou fazer no sábado. O quê? Com mágica. Boa. Pois é, eu supostamente na sexta vacino, porque eu tenho 45 anos, é o meu dia como professora. E aí eu tô com medo de estar destruída no sábado, mas eu também quero fazer a mesma coisa que você no sábado. Talvez essa seja a possibilidade de deitar e pensar que tem que tomar a rua mesmo, né? Tem que sair da tela, não sei. Difícil. Difícil, né? Saber qual é a hora certa. Certo. De qualquer forma, a sua apresentação hoje, sua palestra, nos trouxe o questionamento, né? E mais uma informação que nos ajuda a pensar numa solução. E, de qualquer forma, estamos aqui juntos, né? Todas e todes,
e você já nos provocou para pensar também. Então, fica essa mensagem, fica esse agradecimento também. Pessoal, vamos chegando então ao encerramento, tá? Gostaria só de lembrar que o nosso próximo encontro será no dia 31 de maio, próxima segunda-feira, às 19 horas, com a professora Luciana Zaterka, da UFABC, entre cientificismo e o negacionismo, a confiabilidade da ciência hoje, outro tema também bastante instigante, né? Lembrando que às 17 horas, nós começamos com as mesas, e às 19 horas, então, a professora Luciana Zaterka. Bem, sendo assim, gostaríamos de mais uma vez agradecer imensamente a professora Luísa Buarque, que além de palestrante tem assistido às mesas também, garantindo aí o seu certificado de presença, vamos enviar para a Luísa também. E, no mais, novamente agradecendo a presença de todas, de todos, de todes, pelas perguntas, agradecimentos, comentários, e nos vemos na próxima segunda-feira. Tudo bem? É isso, gente. Boa noite, boa semana. Obrigada.